Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, sou host aqui no canal, sou médica psiquiatra também. E hoje eu tenho a honra de trazer não uma psicóloga, mas a minha psicóloga, para falar de um tema que fez eu voltar para a terapia. Então, hoje eu recebo com muita honra Lia Plutarco. Muito obrigada, Lia, por ter vindo. É um prazer estar aqui, Ju. Muito obrigada pelo convite. Acho que participar de um podcast como esse é, assim, um sonho realizado para qualquer psicóloga, né? Ah, que legal. E a Lia é psicóloga clínica, ela atende os pacientes, é supervisora também, então, para psicólogos que querem aprender com ela, depois ela vai passar todas as informações. E é doutoranda em psicologia na Universidade Federal do Ceará. Terminando aí, né, Lia? Reta final. Terminando, pertinho da defesa. Ô, Lia, e conta pro pessoal por que eu voltei pra terapia. O que tava acontecendo? Por conta do perfeccionismo, né, Ju? Inclusive, o teu caso, ele é um caso que já aconteceu com muitos outros pacientes meus, assim, de que foi diagnosticado a vida inteira com TAG, então é um paciente que tem essa ideia de que eu sou ansiosa, e quando a gente vai ver, é diferente um pouquinho ali da ansiedade. Tem um componente ansioso, mas tem um componente do perfeccionismo, que muitas vezes não é identificado e não é tratado dentro da terapia. Exato. Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada na adolescência, ali na época de vestibular. E esse ano eu voltei para terapia, busquei a Lia para tratar o perfeccionismo. Então vamos começar com a definição, porque acho que o perfeccionismo, quando a gente pensa, Lia, tem muita gente que acha que é aquele defeito que a gente fala na entrevista de emprego. Qual que é seu defeito? Eu sou perfeccionista, é quase um defeito chique ali, né? Mas o que é perfeccionismo? Porque a gente vai falar de um espectro aqui hoje, né? Qual é a definição de perfeccionismo? Essa pergunta é uma pergunta difícil, Ju, porque assim, não tem uma definição concisa, clara, que seja unânime entre todos os autores. A gente tem múltiplas definições de perfeccionismo, mas todas elas circulam em volta da pessoa ter parâmetros altos e rígidos que ela precisa atingir na vida dela. Então, mais ou menos todas as definições vão nesse sentido. A gente tem uma definição que eu acho muito interessante, que é do próprio dicionário de Oxford, que ele fala que o perfeccionismo, ele é você não aceitar nada abaixo da perfeição. Uhum. E quais são, assim, nesse espectro, assim, onde que a gente vê o perfeccionismo dentro de diagnósticos e fora de diagnósticos? Porque você fala muito sobre perfeccionismo clínico, mas não é um diagnóstico, assim, não tá no DSM, perfeccionismo. Não, ele é um processo transdiagnóstico. Na verdade, esse termo perfeccionismo clínico, ele vem da Ross Shafran e do grupo de estudos dela. Elas cunharam esse termo para separar o que era o perfeccionismo da busca pela excelência. Que a busca pela excelência seria ali o componente, o aspecto positivo do perfeccionismo. E essa parte do perfeccionismo clínico seria quando o perfeccionismo ele assume características mais negativas. Então, elas fizeram esse termo. Mas a gente tem outros autores que falam do perfeccionismo enquanto uma característica multidimensional. Esses modelos multidimensionais, a gente tem um que é bem interessante, que ele divide o perfeccionismo em 3 tipos. A gente tem o perfeccionismo voltado para a própria pessoa, a gente tem o perfeccionismo voltado para os outros, e a gente tem um perfeccionismo socialmente prescrito. Esse é muito comum em quem tem ansiedade social. A pessoa com ansiedade social, muitas vezes ela acredita que os outros têm parâmetros inatingíveis que ela não vai dar conta. E isso, às vezes, alimenta a ansiedade social de muitas pessoas. Então, eu não vou tentar me apresentar em público, eu não vou tentar fazer alguma coisa, porque vai estar muito aquém do que as pessoas esperam. Mas é um julgamento que ela faz do que o outro está pensando. Exatamente, não que é necessariamente, esse perfeccionismo socialmente prescrito. Isso. Não condiz com a realidade, muitas vezes, né? Muitas vezes, não. Tá. E qual que seria a diferença, assim, tem algum ponto de corte? Porque sempre quando a gente fala algo que é espectral, sempre fica difícil a gente colocar o limite. Até aqui, ok, é bem-vindo. A partir daqui, isso vai ser disfuncional em alguma medida. Onde que a pessoa tem esse traço e está ainda na busca pela excelência, aquela pessoa que busca fazer tudo com muito cuidado, né, com muita qualidade, e a partir de qual momento essa pessoa se torna perfeccionista e começa a ter dificuldades ali na vida dela por conta disso? Eu acho que isso é uma definição, assim, difícil em quase todos os sistemas de categoria que a gente tem hoje, do DSM, né? Então, a gente entra naquela coisa do quando o sofrimento é clinicamente significativo. Aí vai depender muito da pessoa que sente e do clínico que acompanha, para eles tentarem definir qual é essa margem. Porque, assim,
Não tem um parâmetro claro que a gente possa usar. Mas a partir do momento que aquilo causa sofrimento para a própria pessoa ou para alguém que está próximo, eu acho que a gente começa a ver ali algum nível de prejuízo. No caso do perfeccionismo, por conta desses parâmetros muito altos, uma das crenças mais comuns nas pessoas perfeccionistas é de que eu não fiz o suficiente, ou eu não sou o suficiente. E aí isso acaba começando a gerar algum nível de sofrimento. Porque eu começo a me cobrar, então começa a ter uma autocobrança muito significativa, porque eu nunca faço o suficiente, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter feito melhor. E aí é diante de qualquer pequena coisa que a pessoa faz, assim. E é engraçado, eu observo muito isso nos meus pacientes, que às vezes até quando a pessoa faz coisas boas, ela tem uma certa vergonha de ser do jeito que ela é, por ser diferente, às vezes, das outras pessoas. Então, às vezes, por exemplo, a tarefa da terapia, o plano de ação, o paciente faz e ele faz super bem feito. E aí ele entrega e ele fala, cara, eu tô com vergonha disso aqui que eu fiz. Porque eu sei que tá demais. Não era pra eu ter feito desse jeito, ou não tá legal assim. E aí tem esse sentimento de vergonha, mesmo quando a pessoa faz, às vezes, até eu tenho vergonha até por ter feito muito. E aquilo começa... às vezes é o tipo de bullying, assim, que muitas vezes esse perfil sofre até durante a infância, né? Aquela pessoa que tem aquele estereótipo de ser muito certinho, de ser muito nerd, de tirar nota alta. Eu tive alguns episódios de eu errar, veio agora, assim, que eu lembrei, de eu errar algumas questões de propósito em algumas provas específicas, assim, para eu não gabaritar, para eu sofrer menos bullying, assim, na escola. E é uma coisa bizarra, né? A pessoa, ela tem aquele desempenho por mérito dela, né? Porque ela se cobra mais que a média. Mas ela sofre também quando ela não atinge os seus próprios objetivos. E quando ela atinge, ela sofre do ambiente. Se é um ambiente invalidante como esse, né? Que tá penalizando, que tá punindo a pessoa pela alta performance ali, pelo alto rendimento, ela é punida de qualquer forma, internamente ou externamente, né? E às vezes quando ela pede ajuda também. Porque ela vai tentar pedir ajuda e as pessoas olham e falam assim, não, você dá conta, você consegue. Não precisa de ajuda. Você? Não, você não precisa de ajuda, você nunca precisou. E isso às vezes é muito pesado para a pessoa, porque em alguns momentos pesa, em alguns momentos ela precisa da ajuda. E aí são pacientes que tendem a ser muito invalidados, porque as pessoas ao redor olham e falam, não, você pede muito de todo mundo, e isso acaba deixando a gente, tipo assim, a gente se sente criticado por esse teu jeito, e isso acaba às vezes começando a gerar algum prejuízo. Mas esse perfeccionismo, quando ele vem combinado com outros diagnósticos, é interessante porque ele muda muito de figura. Ele se transforma um pouco. Por exemplo, quando ele vem associado a altas habilidades e superdotação, normalmente tem um prejuízo maior na socialização. São pacientes que não conseguem muito fazer amizades, porque já tem uma dificuldade, ainda tem uma vergonha maior ainda, porque eu ainda tenho uma inteligência ali, uma aptidão, e eu quero mais ainda esconder. Então, a pessoa, por vergonha, não consegue, às vezes, tá socializando, porque ela não se sente nem adequada para o ambiente, né? Ela se sente diferente de todo mundo. Ela se sente diferente. Meio que um ET, assim. E quando a gente fala sobre traços, assim, a gente sempre fala da questão do que é adaptativo e do que não é adaptativo. Você consegue ter uma definição, assim, do que seria adaptativo do perfeccionista? O que o perfeccionista faz que é adaptativo, que deixa o perfeccionista, muitas vezes, ter um desempenho melhor do que a média, e o que não é adaptativo, o que produz, geralmente, sofrimento? Tem algumas pesquisas muito legais que esclarecem isso pra gente. Dentro de alguns modelos multidimensionais, o perfeccionismo ele é dividido em tipos, né? Eu dei um exemplo aqui, mas existem outros modelos também. E aí, algumas dessas características, elas são mais associadas com essa, vamos dizer assim, um lado funcional ali do perfeccionismo. Que características são essas? A característica de organização. Então, normalmente, o perfeccionista ele é uma pessoa bem organizada. Agenda organizada, vida organizada, ambiente organizado. E essa é uma faceta positiva. Mas que, quando exagerada, ela pode virar uma faceta um pouco negativa. Isso acontece muito em casos de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, excesso de limpeza, excesso de organização. E em casos de TPOC também, que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Às vezes passa um pouco do ponto e começa a gerar prejuízo de alguma forma. Mas é uma dimensão positiva, a parte de organização. Outra dimensão... Aqui, gente, é até importante a gente explicar, assim, pro pessoal que não sabe o que é TOC. A gente aqui não é uma organização, assim, a gente arrumou essa mesa para poder gravar e para ficar bonito no vídeo para vocês. Isso é uma organização normal, a gente gastou um tempo aqui, fez uma vez
ficamos satisfeitos e começamos a gravar. No toque, a pessoa que tem essa questão da simetria, da organização, às vezes da limpeza, faz isso inúmeras vezes. Então, essa pessoa, ela perde muito tempo, né, Lia? De organizando, reorganizando e vendo a simetria e limpando novamente. Então, no toque já não é uma organização do que a gente considera ali que seria o normal. É uma organização que a pessoa não fica satisfeita com a organização e ela perde tempo. Por isso que entra na questão disfuncional. A organização por si só é bom, mas no toque existe uma dificuldade em fazer só uma vez e ficar satisfeito, né? Isso. E o perfeccionismo no toque, ele vai muito na direção do ritual. Então, o ritual que a pessoa tem que fazer tem que sair perfeito, para evitar consequências negativas. Mas ele tem características compartilhadas com o perfeccionismo de um modo geral, né? Então, ele tem o parâmetro muito rígido, tem que ser exatamente daquele jeito que ele pensou. Ele tem o medo de errar, porque se eu errar vão ter consequências desastrosas, se eu cometer qualquer tipo de erro, que é uma característica pervasiva, né? Dentro do que a gente entende por perfeccionismo. Então, essa organização, ela é uma dimensão positiva, mas em alguns casos ela pode ali assumir essa característica mais adaptativa. E a outra dimensão positiva são os próprios parâmetros altos, de você sempre estar querendo melhorar, sempre estar querendo ser uma pessoa melhor do que o que você é hoje, atingir coisas maiores e melhores do que o que você atingiu até hoje. Isso a literatura também mostra como uma parte positiva do perfeccionismo. Só que eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente tem que ter cuidado para não subir um degrau a mais, assim, passar do ponto. Porque enquanto a gente tá só querendo ser melhor e tentar ter umas coisas melhores, tudo bem, ótimo, né? Essa busca pela excelência, o lado saudável do perfeccionismo. Mas quando a gente perde a mão um pouquinho e a gente quer isso demais e a gente começa a sofrer, daí a gente começa a sentir culpa, vergonha, autocrítica, começa a aparecer ali uns sintomas que não era pra estar aparecendo, aí a gente perdeu um pouco a mão. Dá um exemplo de algum paciente que você lembra ou de algo que é comum das pessoas que colocam esse padrão alto demais. Geralmente tem alguma área da vida, assim, é financeiro, é trabalho. O que você vê que é mais comum os perfeccionistas acabarem colocando esse degrau a mais? Nossa, Ju, é em tudo. Vou te ser sincera. É pervasivo mesmo. É muito pervasivo, Tal hora a pessoa, ela tá, tipo, fazendo exercício físico, quando você vê, ela quer fazer a dieta de um jeito ideal, ela quer ter o corpo de um jeito ideal. O elogio que ela espera receber é, tipo, nossa, você tá com um corpo tão maravilhoso que eu nem sei o que você tá fazendo, o que aconteceu. Porque quando é menor do que isso, ela fala, nossa, não deve estar indo tão bem, né? Porque a pessoa me deu um elogio tão xoxo, você sabe assim. que eu tive um paciente, agora eu lembrei de você falando... Um paciente que eu perguntei na sessão se ele fazia musculação. E depois ele me trouxe numa terceira sessão, na quarta sessão, que isso foi um gatilho para ele. Porque a partir do momento que eu pergunto se ele faz alguma atividade física, isso significava que o corpo dele não transparecia para mim que ele era uma pessoa que treinava de segunda a segunda. E é uma pergunta normal de sessão. Você faz alguma atividade física e tudo mais? Por mais que eu veja um rapaz que tem uma estrutura musculosa... Você não pode simplesmente assumir que ele faz. Exato. E aí essa pergunta foi um gatilho para você ver o quanto que essa autocobrança é num nível, assim, se a doutora não percebeu, se não ficou óbvio, isso significa que o meu resultado não transparece o esforço, aquilo que eu tô fazendo, né? E que o meu resultado tá péssimo, né? Porque o perfeccionismo, ele tem uma característica também muito importante, que é a dicotomia. Então, assim, se não tá maravilhoso, tá horroroso. Não tem meio termo. Isso é uma distorção cognitiva do... Uma das mais características. Tá. Eu acho que é essa e a distorção também de minimizar aquilo que a pessoa faz. Então, ela faz as coisas, mas ela fala, mas... tirei 10, mas também... Não é nenhuma modéstia, né? É uma percepção falsa daquilo que acontece, né? É uma desqualificação. Eu acho que essa é a palavra, assim. É uma desqualificação mesmo. Eu tirei 10. O 10, enquanto eu tava me esforçando pra tirar o 10, ele parecia uma coisa muito importante. Mas a partir do momento que eu tiro o 10, e isso acontece no perfeccionismo, o padrão, ele é sempre aumentado. Então, eu alcancei o 10. Beleza. Agora tem outra coisa pra eu alcançar. Aquilo ali já foi, já não é mais tão importante. Não fiz mais que a minha obrigação. Sabe que eu tive essa impressão na última prova que eu fiz na vida, que foi a prova de título de psicoterapia, para eu ter o título, e eu fechei a prova e eu saí com a sensação que eles fizeram uma prova fácil demais.
E aí qualquer um passaria. E a partir do momento que eu vi que tinham colegas que não tinham passado, aí eu falei, mas eles não estudaram bem o suficiente. Ou seja, não tem a possibilidade de eu ter estudado muito e ter ido bem numa prova. A possibilidade é ou fizeram a prova fácil, ou mesmo que a prova fácil as pessoas não passaram, é porque essas pessoas não estudaram o suficiente. Então, existe até essa dificuldade de colocar nesse local, não de troféu, mas de parabenizar mesmo, né? Cara, parabéns pra você, que você foi bem numa prova que muita gente não foi. Parece que é muito difícil entrar nesse local de satisfação interna, né? De se sentir bem com o êxito. A desqualificação, ela é quase que automática, né? Eu lembro que isso aconteceu comigo também quando eu passei em psicologia na Federal. Eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi, caraca, como é fácil passar em psicologia na Federal, porque se eu passei... E veio esse pensamento automático ali, é uma coisa muito rápida, que você nem se dá conta, mas depois quando você para analisar, você estava desqualificando uma conquista sua. E a gente tem que tomar cuidado quando, né, a gente vai conviver com pessoas, né, as pessoas que têm filhos podem ter esse perfeccionismo de uma maneira que o outro se sinta desqualificado, né? Uma vez que eu atendi uma família onde o adolescente era atleta, e no momento que a criança me trouxe a vitória, assim, de um campeonato grande, mundial, o pai já cortou a alegria ali da conquista, ele estava falando para a médica dele, né, o quanto que ele estava bem, da ansiedade, o pai cortou e falou assim, agora a gente tem que focar no brasileiro. E eu falei assim, a gente pode tirar 5 minutos pra gente falar o quão bom foi vencer esse mundial? É que a gente pode tirar 5 minutos para comemorar, para falar o quão especial foi poder ganhar, né, em frente a todos os países que competiram. E aí, senti aquele, né, engolindo seco do pai e falou assim, nossa, doutora, desculpa. Eu falei, e o pai tem esse perfil perfeccionista também, era atleta quando criança. Então, tem até algumas profissões que a gente percebe que atrai, né, esse tipo de personalidade, né, com esses traços perfeccionistas, né, que são pessoas de alta performance, são pessoas que vão liderar, são pessoas que têm essa ambição maior do que a média. E é tão engraçado, Ju, porque o perfeccionismo, ele é uma característica tão forte dessas pessoas que às vezes eu percebo que os meus pacientes, eles estão indo atrás de metas que eles não sabem nem por que eles estão indo atrás. Parece que o perfeccionista, ele não pode ver uma meta que ele quer pegar para realizar. E aí você pergunta para ele assim, mas por que você tá correndo tanto atrás disso, né? Qual a importância e tal? Às vezes a pessoa, tipo, tá aí. Não sei. Mas o correr atrás da meta faz muito sentido para quem é perfeccionista. É a meta pela meta. É o desafio pelo desafio. Muitas vezes. E uma das partes importantes da terapia é exatamente trazer esse questionamento. De, olha, começa a escolher qual meta que faz sentido. Não sai pegando todas e querendo fazer todas só porque esse é o seu automático. E sentido até para um momento atual da vida, né? Porque às vezes eu pego os pacientes assim, né? Triatletas, fazendo Ironman. Eu conversei com a Nicole no episódio dela sobre isso. E às vezes não tá cabendo naquele momento da vida, com filho pequeno, com empresa crescendo, treinar 20 horas por semana, que é o que demanda ali um triatlon. Então, às vezes até isso, eu tenho essa meta, tenho, mas talvez vai ter que ser em outra fase da minha vida, talvez não dê para fazer tudo o que eu tô fazendo nesse momento. E é difícil abandonar isso, né? Eu falo por mim, quando eu tenho que abandonar algo que fazia sentido, mas que eu vejo que não tá encaixando nesse momento, é difícil, porque isso denota ali como se fosse um fracasso. A gente tem essa leitura, né? Não de uma escolha inteligente para aquele momento, mas sim como, nossa, eu não dei conta. Exatamente. E aí vem e reforça a crença ali que, né, você não tá dando conta e que você não é bom o suficiente, que muitas vezes está sustentando isso, né? Exato. E tem uma outra característica interessante desse funcionamento perfeccionista, que é a forma de resposta. Essa resposta que você falou é muito comum, que é a resposta de luta. Então é aquele perfeccionista que ele vai pra cima. Ele tá sangrando, mas ele continua, nada vai parar ele. Tem gente que tem essa resposta. E tem gente que tem outras respostas diante do perfeccionismo. A gente tem as pessoas que se resignam, que dizem, olha, eu sou um fracasso mesmo, não tá dando para alcançar, não vou mais tentar, nem vou fazer a prova, nem vou participar, não vou porque não é para mim. Já aceitei que eu fracassei mesmo. E a gente tem as pessoas que procrastinam como uma forma de esquiva.
Porque eu sei que vai me dar tanto trabalho para eu alcançar aquilo ali, tá me parecendo tão impossível. E eu sei que eu vou ter que sangrar tanto que aquilo começa a me gerar ansiedade e eu começo a me esquivar como uma maneira de tentar sobreviver àquilo sem sofrer tanto. Mas, obviamente, a procrastinação também faz sofrer. Então, de todo jeito, nessas 3 respostas, a pessoa sofre. E aí, dentro da procrastinação, quando a pessoa tem um grande projeto, então um TCC, né? Você está terminando o doutorado, né? A dissertação, eu estou no mestrado. A gente sabe que tem algumas coisas que são um processo em que demanda muito idas e vindas, né? Numa dissertação, você não faz do começo ao fim em ordem certinha, como se tudo fosse dar certo do começo ao fim. Você faz e refaz, tem correção, aí revê, muda o método. E aí o perfeccionista, de alguma forma, ele quer fazer já da ordem certa, do jeito certo, como se tudo fosse sair perfeito. Né? E algumas coisas exigem essas correções, essas mudanças de direção. Então, eu acho que a procrastinação do perfeccionista também é muito relacionada a essas atividades que ele sabe que de início ele não vai bem. Então, vai adiar, por exemplo, uma apresentação, né? De falar, eu não vou no podcast porque vai que eu gaguejo, vai que eu falo uma bobagem, eu não vou conseguir ser perfeito. Mas a ideia aqui não é a gente ser perfeito. A ideia aqui é a gente compartilhar conteúdo que vai servir para a população que está assistindo a gente. Então, às vezes, até perde oportunidade por conta desse receio, né? Desse medo. Exatamente. Os perfeccionistas, eles têm muita pressa. E isso eu acho que é comum a todos os diagnósticos. Se você pegar o pessoal que tem TOC, que tem TPOC, né? Tudo é urgente. Fazer aquilo que eu preciso fazer e ter o resultado que eu quero ter tem que ser para antes de ontem. Então, realmente, qualquer coisa que envolva um processo é muito difícil e é muito sofrido. E aí é interessante que parece que quando vai para esse outro lado da luta também, né? Que a pessoa começa o projeto, aí ela também não para. Então ela começa o projeto, ela não vai parar para comer, ela não vai parar para ir para academia, ela começa, não, porque eu tenho que fazer isso aqui até terminar. Agora eu vou até terminar. Né? E até que ponto você já viu? Porque eu já vi paciente internado fazendo reunião internado. Assim, é esse nível, assim, que eu já vi. Assim, um cara com roupinha do hospital, com celular, o iPad, fazendo reunião, porque não pode faltar no trabalho, assim. É uma coisa que até a doença tem dificuldade de frear. Não sei se você pega os pacientes nesse perfil. Não, total. E isso é muito... Assim, até às vezes eu comento isso com meu marido. Quando eu saio de algumas sessões com pacientes muito perfeccionistas, eu falo, nossa, eu acho que é o tipo de paciente que é mais fácil pra mim ter empatia. Porque você vê a pessoa ali sofrendo e ela não quer desistir de fazer o que tem que ser feito. E você fica quase ali, tipo, pelo amor de Deus, eu te imploro, só para um pouco, né? Porque a gente precisa fazer esse tratamento funcionar e você não tá me ajudando. Mas realmente é muito difícil para esses pacientes parar e falar assim, tá, nesse momento eu não dou conta disso aqui. E para que esse resultado todo, assim, Lia? Tem alguma função esse resultado? Por que essas pessoas que têm padrões mais altos ali para atingir, eles querem um resultado acima da média, um resultado perfeito, né? Esse seria o ideal que o perfeccionista busca. Para quê? É para ele, é para os outros, ele quer provar alguma coisa para alguém, assim, para que é isso? O modelo que a gente tem hoje que explica essa manutenção do perfeccionismo, que é o modelo da terapia cognitivo-comportamental, dentro da conceituação, no centro dessa conceituação, está o fato de que a pessoa atrela a própria autoimagem a esses resultados. Então aí é que o negócio pega. É porque se eu parar, o que eu penso sobre mim é só uma lista de coisas negativas. Então eu não posso parar. Porque senão eu viro uma pessoa que é insuficiente, que é fracassada, que é horrorosa, que é... Enfim, aí entra problema com o corpo, problema com tudo, porque generaliza o negócio. Então eu tenho que estar sempre entregando esses resultados para que eu tenha valor. Se eu não entrego o resultado, eu não tenho valor. E perder valor é uma coisa que machuca muito. Então é isso que mantém a pessoa ali. E esse valor está justamente nessa entrega, nesse resultado. Nessa entrega. O meu valor como pessoa está nesse resultado. E como que é o processo? Eu não sei se você já atendeu esse paciente que quando ele não consegue mais entregar o resultado, seja por alguma limitação, seja um próprio atleta, né, que vai perder desempenho até ele conseguir se aposentar, ou seja uma aposentadoria, né, que ele não precisa mais ter esse resultado. É um processo que vai sendo trabalhado ou geralmente desloca o mesmo perfeccionismo para outra esfera da vida?
Aquela resposta bem clássica da psicologia do depende, né? Então, depende muito de cada paciente. Pode acontecer da pessoa deprimir e ir para aquela resposta de resignação que eu comentei. Então, assim, eu fracassei, eu não presto mesmo, não dei conta. E ela entra nesse lugar e fica nesse lugar, então ela inicia um quadro de depressão. Mas ela pode também passar para outros lugares da vida. Então, agora eu não estou mais trabalhando, então eu não tenho mais como ser perfeccionista no trabalho. Mas agora, então, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser na vida, porque agora eu tenho tempo para me dedicar para minha família. E ela vai se cobrar para fazer isso na organização da casa, na limpeza da casa, com os filhos, né? Isso vai só ali mudando de lugar. Então, tudo pode acontecer. No melhor dos cenários, que é o que a gente espera que aconteça quando o paciente faz psicoterapia, isso vai ser flexibilizado. E aí ele vai entender que ele não precisa, talvez, de padrões tão altos assim, que ele pode começar a ser um pouco mais flexível em algumas coisas. E você percebe que a comparação com outras pessoas pioram? Porque se a gente pegar o Instagram, a gente consegue ver ali blogueiras de maternidade que tem ali uma rotina impecável com o filho. Que eu, olhando aquela rotina, eu falo, nossa, quando eu for mãe vai ser impossível seguir essa rotina tão perfeita, né? E isso já gera uma angústia, e eu nem sou mãe ainda. Você acha que a comparação piora, assim, pro perfeccionista? Você acha que o perfeccionista é mais sensível à comparação? Sim e não. Eu acho que piora, mas por conta também de uma tendência do perfeccionista de se comparar com o exemplo mais alto da roda. É isso que acaba com o negócio. Aí ele pega o atleta de fisiculturismo para comparar o shape ali, sendo que ele é advogado, né? Exatamente. Não tem nada a ver com o fisiculturista. Ele não vai pegar qualquer pessoa para ele se comparar, porque o que atrai a visão dele, né, o que tá dentro desse viés que a pessoa tá ali sempre buscando, é aquilo que se destaca muito. Então o olhar vai para essa pessoa. Então é uma pessoa que tá, tipo, organizando a vida financeira agora, pensando em começar a ganhar dinheiro, ela tá se comparando com a galera que é milionário, assim. Ela não tá se comparando com aquela pessoa que conseguiu juntar 20 mil e ela já tá perto de chegar nisso, jamais. Compara com o dono da Meta e da Amazon. Exatamente. E tem alguma origem comum, ou já tem explicação científica, assim, do porquê que certas pessoas desenvolvem esses traços, assim, Lia? Tem algumas origens já? Já tem algumas origens mapeadas, mas muda um pouco, né, aquela coisa do multifatorial. Não tem pra onde correr quando a gente fala de qualquer transtorno mental, assim. Acho que o perfeccionismo não poderia ser diferente. Então, tem múltiplas origens. Tem uma parte genética, inclusive é uma parte de estudos que eu acho muito interessante, que se fala de pessoas que são altamente sensíveis. E os perfeccionistas tendem a ser essa pessoa. Então, sabe aquela criança que não dá trabalho? Aquela criança que a mãe fala uma vez e a criança já escutou? Aquela criança que não precisa, a professora diz, a prova é assim, é pra fazer isso aqui. Pronto, ela já sabe, ela não vai errar aquilo ali porque ela não quer ser repreendida. É um mini adulto. É um mini adulto. Então, algumas pessoas são assim, já nascem com essa característica de não gostar de ser repreendido, não gostar de ser criticado, são muito sensíveis. E aí, isso é um fator de risco pro perfeccionismo. Isso, então, tá relacionado a características da personalidade ali, que a pessoa nasceu assim. Exato. Né? Genético. Genético, já do temperamento, já vem assim. Isso pode vir, assim, uma família mega disfuncional e a criança vir, assim, esse mini adultinho, assim. Exatamente. A criança olha pra aquela família mega disfuncional e ela diz, não, essa galera não tá dando conta, eu tenho que ajudar eles, né? Então, peraí que eu vou fazer minha parte, ainda vou dar uma ajudadinha aqui, porque eu acho que eu dou conta mais do que o que eles estão dando. Então, tem até uma compensação ali, né? Isso. E aí tem esse papel também de onde a criança foi criada. Então, existe uma influência daquele meio, né? Principalmente dos pais, então do estilo parental. E alguns estilos parentais estão associados ao perfeccionismo. Um deles é esse desorganizado. Quando a gente tem essa família que é um caos, muitas crianças, elas tentam ser esse mini adulto para de alguma forma tentar dar conta daquele caos. O que é uma família desorganizada, assim, Lia? Faz uma foto, assim, pra gente entender. Que o desorganizado, o pessoal pensa numa casa bagunçada, né? Mas talvez não seja só sobre essa organização física, né? Não. É mais sobre conseguir dar conta das necessidades da criança.
Então é aquele pai, aquela mãe, muitas vezes que, nem por culpa dos pais, mas assim, que estão sobrecarregados, e aí não consegue muito dar conta de ajeitar o que a criança precisa pra comer, pra levar e tal, e pede ajuda dos filhos pra fazer as coisas em casa. Então, meu filho, tô muito cansado do trabalho, quando eu chegar você já tenha cuidado do seu irmão, já tenha feito a comida, vai passando responsabilidade pra criança antes do tempo, né? Porque a criança olha e ela vê, nossa, meus pais não estão dando conta. Tá difícil pra eles, que não estão conseguindo pagar as contas, né? De alguma maneira. Não só por essa questão financeira, mas pode ser por questões, por exemplo, de adoecimento mental também. A mãe tem depressão, não consegue dar conta das coisas em casa, o pai trabalha, aí tem a mãe com depressão, e no meio daquilo tudo, as crianças ficam ali dentro daquela sobrecarga. Então, essa desorganização, assim, a criança acaba tendo acesso ali a preocupações e responsabilidades que ela nem deveria ter a ciência que aquilo existe, né? Ela nem deveria saber que aquilo existe. Então, o primeiro estilo parental ali, não sei se é estilo parental que pode falar, seria o desorganizado. Isso. Então, a criança tenta compensar o ambiente que ela cresceu. Aí a gente tem outros estilos parentais também, como os pais perfeccionistas. Que aí passa pelo exemplo, né? Então você convive com aquele pai, com aquela mãe que a casa tinha que estar sempre muito arrumada, as notas têm que estar sempre muito ótimas, você tem que ser bom em tudo que você faz, e o pai tá sempre ali dizendo pra você que pode parecer um cuidado, mas também é uma pressão. De, eu sei que você consegue ser o primeiro lugar, eu sei que você consegue se destacar. Então tá torcendo por você, mas tá botando uma pressão também que você tem que, de alguma forma, né, cumprir ali aquela expectativa. Então, os pais mais exigentes E é difícil ter esse equilíbrio, assim, né? Porque eu acho que muitos pais são mais exigentes, achando que estão fazendo bem pro filho ali, né? Não, lógico que não é com a intenção de causar um dano ali, de desenvolver um perfeccionismo na criança. É difícil ter esse equilíbrio muitas vezes, quando os pais são muito preocupados, porque tem muitas vezes... Os pais muitas vezes têm aquela questão de dar para o filho aquilo que ele não teve na infância. E aí, às vezes, como isso acontece através de muito sacrifício, aí rola aquela cobrança de, poxa, você está tendo uma oportunidade que eu não tive, tem que dar valor, tem que fazer, tem que acontecer. Então, isso acaba privando ali a criança, às vezes, até de suporte emocional, porque a criança entra muito no fazer, né? O que importa é aquilo que ela entrega. E não aquilo que ela é como indivíduo. Lembro um paciente que me falou, 17 anos que ele tinha, e estava na época já prestando vestibular, Enem, e ele falou, não tem mais nada que eu não possa entregar para o meu pai, a não ser passar em federal em medicina. E ele não queria medicina. Ele era o tipo cara da engenharia, assim, computação, tudo mais. Então, assim, a única coisa que eu posso entregar para ele a mais, para ele conseguir sentir orgulho de mim, é eu passar nessa federal em medicina, que aí seria do máximo esforço, daquilo que é mais difícil fazer em termos de vestibular. Tá, mas em que parte que você se conecta com isso? Em que parte que é sua? E que parte que o seu pai se conecta com a pessoa que você é? Né? Um cara sensível, um cara doce, uma pessoa que é do bem, uma pessoa que se preocupa com os outros. Né? Do ser humano, e não do resultado que esse ser humano gera em relação ao desempenho. E aí isso, o que é muito triste, né? Quando essa pessoa não tem acesso, né, a um psicólogo, um psiquiatra ali nessa hora para estar mostrando, essa pessoa passa uma vida tendo relações onde ele tem que provar para os outros através desse desempenho, né? Através dessa cobrança, através de resultado, né? E ele não, às vezes ele nem se conhece, né? Ele não sabe quem ele é se ele não está tendo esse papel de desempenhar, de ter grandes feitos. Isso causa bastante sofrimento, assim, né? Com certeza. Até porque, você falou, né? Ele não sabe quem ele é se ele não estiver estando com essas grandes entregas. Eu acho que é pior ainda. É que ele sabe que se ele não fizer isso, ele é um grande fracasso. Esse é o problema, né? Se fosse uma dúvida, era mais fácil da gente lidar. Mas não, é taxativo, assim. Se eu não fizer essa entrega, então eu não presto. Não presto como amigo, não presto como filho, não presto como aluno, não fui capaz. E isso vai causando muito sofrimento. E nisso que tu falou, Ju, dessa parte dos pais, eu acho que a gente tem que tentar buscar muito por um equilíbrio. Porque eu vejo que muita gente pega e fala, então não pode cobrar. Então não pode pedir pro filho tirar 10, agora não pode mais nada. Não, pode sim, mas duas reflexões importantes. A primeira, como que você lida quando tem a falha? Porque tudo bem, você tem essa criança que é um mini adulto, só tira 10 e tal, tudo certo. Aí ele tira uma nota baixa. Você como pai e mãe, você tem o bom senso de dizer, cara, meu filho só tira 10. Ele tirou uma nota baixa.
Como que eu vou lidar com isso? Ou você age como se aquela nota baixa fosse o fim do mundo. Porque aí é como a gente lida com a falha. Não é o padrão. O padrão, o menino é ótimo. Ele só tira nota boa. O padrão dele é nota 10. Mas aí ele tirou um 5. Então a gente precisa lidar bem com essa falha. Dizer, tá tudo certo. Você é padrão nota 10, você tirou um 5 e tá tudo bem. Faz parte. Faz parte. Ninguém vai morrer por causa desse 5. Relaxa. Tudo certo. Né? Vida que segue. E muitas vezes também, que aí é o segundo ponto, reafirmar outras características. Porque às vezes o pai e a mãe, eles estão muito preocupados em cobrar. Mas na tua fala, tu trouxe isso, assim, que era um menino doce, um menino educado, um menino gentil. Então vamos valorizar esse outro lado também. De falar isso pro filho, né? Porque aí traz o equilíbrio. Eu cobro pra caramba, mas eu também falo pra ele que ele tem um coração bom, que quando ele faz alguma coisa, tipo, ele vai lá ajudar a avó, eu falo, cara, meu filho, você foi muito atencioso, você ajudou sua avó, que legal, né? E eu reconheço isso também. Não valorizar só os grandes feitos, né? E tem mais algo que acontece se tratando da infância. Você falou, então, da questão genética, a criança nasce já com esse perfil do perfeccionismo. Tem os estilos parentais ali, tanto o estilo parental mais perfeccionista, tanto desorganizado. Tem mais algo que acontece ali naquela infância? E aí existem as experiências que a pessoa vive ao longo da vida. Muitas vezes a escola, né? Então, por exemplo, eu sei que tu já compartilhou isso várias vezes, né? Você foi bailarina. Uhum. É um ambiente extremamente perfeccionista. Porque o balé, ele é uma dança associada demais à perfeição. É muita disciplina, né? É muita disciplina. Qualquer esporte que a pessoa leva a um nível profissional, né? Tem uma exigência enorme. Então, esse tipo de ambiente, ele ajuda muito a moldar e forjar perfeccionismo também. Uhum. Então, crianças que tiveram uma carreira precoce ali, seja na dança, no esporte. Então, e eu acho que não só o balé que tem essa disciplina, essa rigidez, né? Os movimentos têm que ser perfeitos mesmo, senão eles não são válidos. Mas a questão de você ter uma grande responsabilidade no momento que deveria ser lúdico. Exato. Né? Então, esse final de semana eu não posso. Por quê? Porque eu tenho balé, porque eu tenho treino. E lógico que isso aqui, até é importante falar, né, Li? Minha mãe vai assistir isso aqui e vai se sentir culpada. Não quero que ela se sinta culpada. Tem ganhos também, né? Essa pessoa que teve esse ambiente, ela vai ter uma responsabilidade acima da média, ela vai ter um desempenho ali, ela vai lidar com as coisas de maneira muito mais séria do que a maioria das pessoas. O que o perfeccionista ganha por ser perfeccionista? Qual que seria a parte boa, entre aspas? Muitas coisas. Isso que a gente falou da organização, né, da característica positiva voltada para si, voltada para os outros. Eu acho que o perfeccionista, ele acaba ganhando muito. Por exemplo, vou dar vários exemplos aqui. Ele ganha nas relações, porque normalmente as pessoas perfeccionistas, elas tendem a querer ter boas relações por perto. Porque elas esperam, elas sabem que elas entregam muito, então elas esperam receber também. Acho que elas não esperam receber o tanto que elas entregam, não, mas elas esperam receber um pouco, assim. Isso faz com que tenha um filtro nas relações. Então é muito difícil você ver uma pessoa com um perfil mais perfeccionista, por exemplo, num relacionamento abusivo. É mais difícil de acontecer. Porque ela vai notar rápido ali alguns sinais, ela vai falar, isso aqui não tá legal. Eu me incomodo que isso aqui tá acontecendo. Então esse incômodo, ele tem esse fator de trazer boas relações de amizade, né? Então normalmente é uma pessoa que é preocupada com o que ela entrega para as pessoas e com o que ela recebe das pessoas. Acho que esse é um lado muito legal. Olha, eu nunca tinha pensado nessa característica do perfeccionismo nas relações, assim. E de fato, assim, eu percebendo, assim, da minha vida, eu cultivo muitas questões de longo prazo, assim. Então, é difícil eu ter amizades que foram pontuais. Geralmente, as pessoas que eu falo, não, esses são meus amigos, são pessoas de longuíssimo prazo, assim, porque esse investimento é muito custoso para o perfeccionista, né? O investimento de tempo, o investimento na relação. Então, é quase que eu não tenho tempo para ficar desperdiçando aqui, né? Se eu sou seu amigo, eu tô aqui, eu vou estar aqui sempre. E eu acho que isso reverbera também nas relações amorosas, né? De você começar uma relação já com aquela cabeça assim, não, isso aqui precisa chegar aqui no objetivo final, seja um casamento, seja uma família, ou seja morar junto. Eu não tô aqui para ficar só saindo, perdendo tempo, porque isso não faz sentido, né?
Então, realmente nunca tinha pensado. Tem outras esferas, assim, que você vê ganhos? Eu acho que laboral é o principal, né, de trabalho. Então, muita disciplina, né? Normalmente as pessoas perfeccionistas, elas têm um nível bom de disciplina, mas aí varia. Porque, como eu falei, tem outras respostas e outras histórias de vida, né? Então, algumas pessoas vão ter dificuldade de disciplina e outras vão ter muita disciplina. Então, para alguns isso é um ponto de vantagem, para outros às vezes é um ponto de exatamente sofrimento, porque eu não consigo ter a disciplina que eu gostaria de ter. Mas exatamente porque o meu padrão é muito alto e aí a pessoa acaba entrando nessa da procrastinação como uma forma de defesa, né, para tentar sobreviver aos próprios padrões altíssimos que ela coloca. Então, mas boa parte das pessoas tem isso como um ponto positivo. Muito disciplinadas, conseguem fazer aquilo que se propõe a fazer. Então, muitas vezes o perfeccionista, ele tem uma boa autoeficácia. Ele fala assim, não, se eu falar que eu vou fazer, eu faço. Autoeficácia seria justamente isso, né? A pessoa prometer algo e considere feito, né? Tive um colega que sempre que eu pedia alguma coisa pra ele, considere feito. É basicamente essa pessoa, assim, que se você me pediu e eu tô falando que eu vou fazer, porque eu vou fazer, eu vou entregar da melhor maneira que eu conseguir. Exato. Essa pessoa que você confia sempre. Geralmente, o perfeccionista é aquela pessoa que é gostoso de trabalhar porque você não tem surpresas. Né? Nesse sentido, essa pessoa que tem autoeficácia, que não é o perfeccionista que procrastina. É a pessoa que entrega aquilo que promete, muitas vezes entrega até a mais daquilo que prometeu. Às vezes ele dá até uma pressionada nos outros, sem querer, assim. Porque a galera que tá ao redor vê aquela pessoa trabalhando, entregando, e trabalhando, entregando, e o pessoal fica tipo, vale, meu Deus, a fulana ali, ó. Bora, pessoal, vamos trabalhar e entregar também, porque tem que tentar chegar no ritmo dela, né? Se for um líder ali, já complica nesse sentido, né? Pela comparação. E qual que é a consequência, assim, na autoestima? Porque eu fico pensando, se essa pessoa ela tem padrões que são quase inalcançáveis ali em vários aspectos da vida. Tem hobby, né? A pessoa começa a fazer um esporte, ela quer jogar igual o que ela vê na TV, o profissional. Eu entendo que isso afeta muito a autoestima, porque a pessoa ela tá todos os dias sendo submetida a frustrações sucessivas, né? Seja no esporte, seja no casamento em que ela falou, nossa, hoje eu não fui uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, um marido perfeito. Seja no hobby ali, nossa, eu não consegui aprender violão em 1 ano que eu tinha me prometido. Isso afeta muito a autoestima, né? Sim. E esse é um ponto que eu considero também positivo e negativo do perfeccionismo, que é a resiliência. Resiliência é exatamente a capacidade de passar por situações adversas, né? Então, os perfeccionistas, eles tendem a construir uma boa resiliência, porque eles estão sempre achando tudo ruim. Porque o padrão dele é muito alto, então a tendência dele é olhar para as coisas de forma crítica. Para ele mesmo e para os outros e para tudo. Então, ele vai criando uma boa resiliência. Aqui ele vai acostumando a sempre estar passando por sentimento negativo. Por um lado, isso é bom, mas por outro também é ruim porque eu noto que quando o perfeccionista, principalmente esse perfeccionista mais da luta, quando ele adoece valendo. Quando ele deprime. Quando ele entra numa ansiedade mais intensa, é muito forte também. Porque exatamente por ele ter muita resiliência, ele vai contornando aquilo ali e ele só para quando está em estado grave. Então tem até uma dificuldade de perceber esse limite, né? De dor, de ver o que dá conta, né? Total, porque ele não vê o limite como limite. Ele vê algo a ser superado. E aí ele vai nessa até que ele diz assim, tá, não consigo mais ir. Então quando ele chega nesse ponto que ele chega no consultório, às vezes é complicado, porque a gente fala, bom, você já chegou pra mim num ponto que você não consegue mais ir. Então a gente vai ter que partir daqui, né? E tem o perfeccionista, que eu não conheço nenhum. Nunca tive um paciente com esse estilo. O perfeccionista que tem um ego mais inflado por ser perfeccionista, de eu entrego mais todo mundo e assim, características mais narcisistas, ou o perfeccionismo geralmente já caminha por uma questão mais autodepreciativa, porque ele nunca tá chegando nessa meta, porque quando ele chega na meta, ele dobra a meta. E aí ele nunca chega, né? Então, os pacientes que têm muita cobrança, questão financeira, qual que é o seu número? Eu chegar em 5 milhões, doutor, eu paro tudo, fecho a empresa, vendo a empresa. Ele chega nos 5 milhões, ele vai dobrar a meta dele, porque 5 milhões já ficou pouco, tem que ser 10. Então, o perfeccionista dobra a meta e eu vejo muito mais esse aspecto de uma baixa autoestima, de se ver como uma pessoa inferior, de se ver como uma pessoa mais feia. Tem outro lado desse perfeccionismo, de se ver como algo mais grandioso? Na maior parte das vezes não, Ju. O perfeccionista, ele realmente é a pessoa que normalmente tem uma autoestima mais baixa,
normalmente quer esconder um pouco essas habilidades que ele tem, porque ele se acha meio errado, meio culpado, fica meio envergonhado ali. Então, normalmente é assim. Agora, em alguns casos, os pacientes com transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, com TPOC, às vezes eles podem parecer um pouco arrogantes. Mas não é por me achar melhor do que os outros, é por achar que o meu jeito é o certo. E aí, às vezes, eles têm uma dificuldade ali, uma rigidez de flexibilizar isso. Então, pode parecer arrogância. Seria mais pela rigidez de eu não consigo considerar outra forma de fazer o que eu já faço perfeito do que eu sou melhor do que você. Exatamente. Né? Então... Mas a topografia, né, a forma do comportamento fica igual. Então, para quem tá vendo de fora, pode muito parecer uma arrogância. Uhum. E, às vezes, para quem tá vendo de fora, pode parecer uma arrogância também as pessoas que são perfeccionistas do jeito normal delas. Porque elas têm uma tendência ali a dizer, não, mas eu acho que tem que ser desse jeito. Não, mas desse jeito a gente vai mais rápido. Não, porque se fizer assim é melhor. Pra quem tá vendo de fora, isso pode parecer uma pessoa mais, né, com autoestima mais inflada, assim, um certo ego. Mas quando você vê o paciente em terapia, por exemplo, que você vai entender aquilo ali, jamais. E se alguém fala pra ele alguma coisa, ele se magoa e ele fica, meu Deus, falaram que eu tava errado. E, nossa, eu devo ser muito ruim. O que as pessoas estão pensando de mim agora? Porque eu falei aquele negócio lá no meio da reunião, agora tá todo mundo pensando que eu sou uma grande farsa. Então tem um sofrimento, né? Não é uma coisa que ele se alimenta ali. Mas às vezes ele mascara. Ele tenta fazer parecer que não tem o sofrimento, porque ele também não quer se mostrar vulnerável. Então ele tenta mascarar. E aí, pra quem tá vendo de fora, pode parecer uma certa arrogância. Mas quando você olha de perto, você vê que não tem arrogância nenhuma, que a pessoa tá se sentindo a pior pessoa do mundo. E que essa arrogância é exatamente uma defesa. De não quero que você veja o quão mal e minúsculo eu tô me sentindo nesse momento. Porque sei lá o que você vai fazer com isso e comigo. Então, peraí. E o que sustenta isso, Ni? Porque assim, eu fiz psiquiatria, fiz especialização em psicoterapia, trabalho com isso. Então, assim, eu tenho muita consciência dos processos, né, psíquicos, assim, que estão acontecendo. Por que isso, mesmo a gente tendo consciência, isso se sustenta de uma forma mais crônica, assim? Tem alguma crença que você vê que está subjacente de todo perfeccionista? Alguma crença central, assim, que é meio que global, em comum? Ou depende de inúmeros fatores, comorbidades, vida pessoal? Por incrível que pareça, é essa crença mesmo que a gente falou, assim, de eu não faço o suficiente. Né? O meu valor tá atrelado àquilo que eu entrego. A crença central seria de desvalor. E é desvalor não tanto no sentido do Beck, porque o Beck fez essa divisão, né, entre desvalor, desamor e desamparo. Mas quando a gente estuda crença central, a gente vê outras divisões também, e tem gente que critica essa divisão, enfim. Mas pegando essa parte, assim, é num sentido de ter valor mesmo, como pessoa, de servir para algo, de ter qualquer valor que seja. A grande questão ali do perfeccionista é que quando ele não tem as entregas, ele se sente algo completamente sem valor mesmo. É como se ele deixasse de existir. Se ele não entrega, ele é o quê? E isso, muitas vezes, é uma coisa resistente à flexibilização. Porque você entende, mas você continua fazendo. Isso que perpetua, assim, né? E por isso que é difícil mesmo em terapia, né? A terapia ajuda essa identificação, mas existe algo ali que tá mais intrínseco ali, que é mais difícil de ser trabalhado. É, porque a meta não muda. Então, assim, na sua cabeça você entendeu tudo isso. Mas aí tem ali uma coisa bem específica desse mês, por exemplo, que você pega e você fala assim, não, esse mês eu preciso conseguir 35 mil aqui na empresa. Ai, não, mas pode ser que você não... Não, eu preciso conseguir 35 mil aqui na empresa. Não tem pra não conseguir. Então a pessoa entendeu tudo isso, mas a meta tá lá, continua a mesma meta rígida, ela não vai mudar. E ela tem 1.800 justificativas do porquê que essa meta tem que ser esse valor e não tem como mexer nisso. E o valor dela continua atrelado a isso. Sim, porque então, se ela não conseguir os 35 mil... Não muda o goal, assim, né? A meta, né? Você falou uma hora sobre uma divisão, né? Sobre a pessoa que tem esse perfeccionismo em que acaba, às vezes, até cobrando mais o outro por conta disso, né? Até esse estilo parental mais perfeccionismo é sobre isso. Tem uma divisão, assim, do perfeccionista que é mais autocrítica
ir pro perfeccionismo que estende essa crítica pro outro, porque eu percebo que eu não sou tão crítica em relação aos outros, assim. Eu tendo até a dar uma suavizada quando são outras pessoas fazendo o mesmo trabalho que eu faria. Parece que eu arranjo justificativas e falo assim, não, mas ela tá fazendo o melhor que ela pode. Então é uma empatia pro outro que eu desejaria ter essa empatia comigo mesmo, assim. Existe outros tipos, assim, no sentido da pessoa que externaliza essa crítica pro outro? Sim. Essas divisões que eu comentei contigo que tem nesses modelos multimodais, né, que eles vão criando ali diferentes dimensões multidimensionais do perfeccionismo, ele varia de pessoa para pessoa em cada dimensão. Então você pode pontuar muito alto numa dimensão, como nessa do perfeccionismo voltado para os outros, e pontuar muito mais baixo no perfeccionismo voltado para você mesmo. Isso pode acontecer. Agora, uma coisa interessante pra gente olhar é, quando tem essa diferença pro outro, a gente tem que olhar também o nível do perfeccionismo que a pessoa tem com ela. Porque pensa comigo, se a tua exigência contigo é incrivelmente alta, e aí com os outros é menor do que a que é contigo, mas será que é baixa? Uhum. É uma boa pergunta. Porque a régua já é uma régua muito alta, né? Muito alta. Então, pode ser que seja 100 pra você e pros outros você cobra, sei lá, 60. E aí você olhando, você fala, nossa, eu não peço quase nada dos outros, sou muito legal com os outros, né? Mas talvez esses 60 pra mim seja um 120 pro outro, né? Seja impossível de alcançar. Exatamente. Então, a gente precisa olhar muito as pessoas ao redor se elas se sentem cobradas. Uhum. Porque às vezes é difícil pra pessoa julgar isso. Ela fala, não, acho que eu não espero muito, realmente comparado com o que ela espera dela. Ela espera pouco. Mas o que ela espera dela é muita coisa. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, que às vezes tem um viés na hora de olhar, né? E esse perfeccionismo socialmente prescrito, eu vejo muito mais ele em quem tem ansiedade social, né? Então, é muito de achar que o outro tem um olhar perfeccionista sobre mim, que espera muito de mim. E já tem gente que tem um perfeccionismo alto pra si e pros outros, mas nem para pra pensar sobre isso. Tô nem aí porque que os outros pensam. E segue, né? Porque é o único jeito que ele aprendeu a existir, né? Então ele não tem muito parâmetro de fazer diferente. Lia, tem grande parte do pessoal que vai assistir que às vezes nunca fez terapia, não sabe como funciona. Como que essa questão da autocrítica é trabalhada? Que você falou algumas vezes de flexibilizar. O que seria essa flexibilização? Que a gente está falando de uma mudança de um padrão ali, de como a pessoa reage, como a pessoa pensa, como que isso é feito em terapia? Tá, eu acho que ficou aí mais ou menos duas perguntas. Assim, flexibilizar é a base do tratamento para o perfeccionismo. Porque a característica principal do perfeccionismo é rigidez. Então, tem que ser daquele jeito e é uma coisa que não muda e eu fico arranjando formas de não mudar, né? Então, flexibilizar é o objetivo final do tratamento, assim. A gente espera que tudo fique mais flexível para que essa pessoa perfeccionista se torne... Ela não vai deixar de ser perfeccionista, mas que ela saia... Eu gosto muito desse termo do busca pela excelência. Então, que ela deixe de ser perfeccionista e que ela se torne uma pessoa que busca a excelência, sem sofrimento envolvido no processo, né? Uhum. Então, acho que esse é o objetivo do tratamento como um todo. A autocrítica, especificamente, a gente vai trabalhar com uma técnica, várias técnicas, na verdade, voltadas que a gente chama de autocompaixão. Então, a gente vai ensinar para esse paciente a ter uma voz interna que fala com ele de uma forma muito mais gentil. E aqui é uma fase que é muito difícil para os perfeccionistas, porque eles acreditam que se eles forem mais gentis com eles vão se tornar indulgentes. Aquela pessoa que passa a mão na cabeça, que diz, não, se eu deixar, eu não faço mais nada, né? Eu juro pra você, Ju, que às vezes eu penso que os pacientes, alguns que eu tô atendendo, eu falo assim, essa pessoa só pode estar dissociando aqui na minha frente. Porque ela não para um segundo de fazer coisa. Ela tem uma exigência gigantesca. Em que momento essa pessoa acha que por ela ser um pouquinho mais gentil com ela vai se tornar uma pessoa que não faz nada? Como é que ela vai sair de uma mudança tão brusca, assim? Como é que isso passa na cabeça da pessoa? É o 880, né? A distorção cognitiva, né? Do tudo ou nada. Exatamente. Né? Mas eles têm certeza que isso vai acontecer. Então, é um medo de autocompaixão enorme. De, não, eu não posso fazer isso, porque se eu deixar, você não me conhece. O que é ter mais autocompaixão na prática, assim? O que você vê de mudança, assim? Porque autocompaixão, aí acho que muita gente que, né, que não tem entendimento, acho que é ter dó, né? Assim, quase ter dó de si mesmo, né? O que significa na prática ter mais
Autocompaixão. De jeito nenhum. Na verdade, a autocompaixão, ela se distancia muito dessa indulgência, né? De ter pena, de, oh, meu Deus, o bichinho, não vá não, né? Não, tá tudo bem. Tá doendo? Pois pronto, passou, né? É longe disso, assim. A autocompaixão, ela tem a ver com você reconhecer que tá doendo e olhar para aquilo ali de uma forma muito mais gentil. Então, imagina que você tá... vou dar um exemplo aqui bem assim, caracterizado, assim, só pra gente entender. Então, imagina que tem uma pessoa que levou uma queda. Eu fazer isso de uma forma autocrítica com essa pessoa, que aí seria crítica, né? Porque é uma pessoa externa, mas eu olharia pra ela e falaria, levanta. Levanta, sacode a poeira, limpa a mão aí e continua, porque é essa frescura. Bora. Que é o que o perfeccionista normalmente faz. Com ele mesmo. Passar a mão na cabeça seria, oh, meu Deus, caiu, minha Nossa Senhora, o que a gente faz, né? Aquele desespero. E não se mexa mais. Um drama danado. Que também não tem nada a ver. O que é, de fato, a autocompaixão? É o caminho do meio. Que você para e diz assim, peraí, você caiu, você machucou? Tá doendo em algum lugar? A gente precisa fazer alguma coisa? Tem certeza? Vamos tomar um gole d'água? Dá pra continuar a caminhar? Dá pra continuar? Pronto, então vamos. Se doer ou se você perceber que não dá, você me avisa. Mas vamos lá tentar continuar, beleza? Beleza. Então é equilibrado, ao mesmo tempo que validou, né? Não fez um drama ali e continuou. Teve um cuidado, né? Um cuidado, uma gentileza de parar pra olhar, de reconhecer que existiu a queda, de reconhecer que a queda doeu e que eu posso continuar olhando pra aquilo, né? Então, assim, ó, observa, vê se vai continuar doendo, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver até onde você consegue ir. Se não conseguir, tudo bem, a gente volta. Mas se conseguir também é ótimo, a gente vai seguindo, né? Então, a autocompaixão é mudar essa voz interna. É aquele primeiro pensamento que vem de embora levanta, sacode a poeira, não tem tempo não, a gente eliminar isso aí. Ou pelo menos tentar eliminar ao máximo, né? Porque é muito difícil eliminar, principalmente para quem é perfeccionista. Mas tentar trazer essa gentileza. Dizer, vai com calma. E geralmente eles têm mais dificuldade de tirar esse tempo de autocuidado, de descanso. E aqui eu falo autocuidado, não necessariamente ir no salão de beleza e fazer massagem, mas de autocuidado, assim, de perceber que tá cansado e dormir mais cedo, ou de perceber que tá cansado e não trabalhar um final de semana. É mais difícil pausar pro perfeccionista, assim? Com certeza. E isso não necessariamente é mais difícil só pausar. Eu acho que é mais difícil atender às próprias necessidades. Uma das características também do perfeccionista é negar as próprias necessidades. Então ele acha que ele tem que ser uma pessoa de baixa manutenção, que não dá trabalho para os outros, que não incomoda, que não atrapalha. E até ele espera isso, que ele seja uma pessoa que não dá trabalho para ele. Então ele meio que se irrita um pouco quando ele precisa das coisas. Tipo, ai, que saco, eu já tô tendo que comprar roupa de novo pra mim. Parece que nunca tô com tudo organizado. Então ele tem um movimento um pouco assim de invalidar as próprias necessidades, sabe? Aquilo que ele precisa. E aí é muito difícil às vezes em terapia, porque eles vão pra esse lugar, assim, é porque eu não tava afim de descansar. Não é pra você descansar, não tem uma regra. É pra você entender o que você precisa e fazer. Autocuidado tem a ver com isso. Com eu entender as minhas necessidades daquele momento e fazer. E às vezes até ter essa percepção... Na última semana eu fiz esse exercício com o paciente, de ele pensar sobre questões de autocuidado que fazem sentido para ele. E ele começou a ir toda semana fazer a barba num lugar que ele achava que era legal, que tinha sinuca, que tinha um pessoal que ele gostava. E aí, na terceira semana, ele, Ju, eu não suporto mais aquele lugar, os papos são os mesmos, o pessoal falando umas besteiras que não funcionam pra mim. E assim, eu tô fazendo o que você mandou. Como se eu tivesse prescrito pra ele alguma coisa. Eu tô indo toda quinta-feira à noite lá, antes do futebol, não sei o que. Então virou outra obrigação, assim, virou outra agenda ali no Google Agenda dele pra ele cumprir essa função de autocuidado. Eu falei, o que faria mais sentido? Faria mais sentido eu tirar essa horinha e ficar no videogame. Cara, vai ser o seu autocuidado da semana. Vai ser você ter 1 hora livre pra jogar sem culpa, sem ninguém em casa, sem você se sentir... Que aí tem aquele julgamento. Nossa, mas jogar videogame eu vou parecer um adolescente. Tá, mas é o momento que você consegue descansar a cabeça, é o momento que você desliga das obrigações. Então, o autocuidado nem sempre vai ser aquilo que as pessoas entendem como autocuidado geral, né? Às vezes vai ser uma coisa muito específica, que é aquele jeito que aquela pessoa descansa. Porque tem algumas pessoas que, ao descansar da maneira
que as pessoas acham que é descanso, que é ficar no sofá vendo série, estressam. Por isso que é importante esse autoconhecimento também, no sentido, o que faz você descansar? É ir pra praia, então vai pra praia nesse dia. É ir pro salão e ficar 2 horas no salão. Então vai pro salão, ficar 2 horas no salão. E aí a gente tem que entender o que cada um entende como autocuidado, mas o que eu vejo de problemática, tanto para mim quanto meus pacientes. Isso vira mais uma lista, mais um checklist ali na lista, e isso acaba sobrecarregando às vezes ainda mais. Então, como que a gente equilibra isso do autocuidado, dessa questão do descanso, não virar mais uma coisa a se fazer de forma perfeita, né? Como se tivesse um descanso perfeito. O difícil, às vezes, eu acho que esse é o difícil do tratamento em psicoterapia, não é só com perfeccionismo, não, é com tudo. É que o paciente tem que entender. E, às vezes, ele ainda não entendeu. Então, quando acontece isso que você falou, que o paciente achou que a prescrição era ir fazer a barba, né? Então, autocuidado, fazer barba quinta-feira, todas as quintas-feiras às 19 horas. Jamais, nenhum psicólogo ou psiquiatra vai passar isso como uma tarefa de casa para ele, né? Se passar, é um experimento comportamental. Vai para você experimentar, ver o que acontece e a gente tirar alguma coisa daí, né? Porque não faz sentido um autocuidado ser igual toda semana e virar, a não ser que realmente tem uma galera que ele ama ali, são muitos amigos e tem que ser uma coisa muito boa pra fazer sentido de você fazer toda semana. E aí tem esse período de experimentação, que é um problema, né? Porque se a gente for pensar, é uma pessoa que não quer errar, é uma pessoa que evita erro. Então toda fase de experimentação é uma fase problemática em si, nesse sentido de, mas pode ser que eu esteja perdendo tempo que eu poderia estar investindo em algo que faça mais sentido. Exatamente. Então, esses testes também são problemáticos. A gente falou de alguns diagnósticos, Lia. Você trouxe o TEPOC, TAG, o TOC, que tem essa característica também do perfeccionismo, né, num grau variado ali. Qual que é a consequência, assim, para a saúde mental, assim, de pessoas que têm esses traços mais perfeccionistas? O que você vê na prática? Como que essas pessoas chegam até você? Para responder de forma curta, Ju, muito sofrimento. Eu acho que essa é a consequência, assim. Dá pra ver que a pessoa, ela chega, assim, mal mesmo, sofrendo. Muita ansiedade, muita raiva, às vezes, muita tristeza. Então, no início do tratamento, é muito comum os meus pacientes mais perfeccionistas, a gente ter muitas sessões com muito choro. Porque é uma coisa que, quando eles começam a falar sobre, dói muito. Até porque eles tendem a não falar sobre com ninguém. A tentar não parecer vulnerável para os outros. Então, quando eles chegam na terapia, que eles começam a mostrar esse lado mais vulnerável, você vê muita dor ali por baixo. E que o esconder a dor também faz parte desse processo, né? Porque a partir do momento que eu, né, tento alcançar essa perfeição, demonstrar vulnerabilidade não faz parte do pacote dessa perfeição, né? Então, existe uma dificuldade de suprimir isso também, né? O suprimir é muito uma defesa, porque existe um medo do que o outro vai dizer. O perfeccionista, ele tende a ser muito sensível. Então, qualquer crítica, ele pensa nisso, né? Uma pessoa que tá ali o tempo inteiro se criticando. Ele é o pior crítico dele mesmo o tempo todo. Então, quando vem alguém de fora pra dizer alguma crítica, acabou. Nossa, ele não tá dando conta. Assim. Né? E ele ignora as evidências no sentido de que, às vezes, aquela crítica foi dentro de 1 milhão de elogios. Ele pega a crítica. Vou dar um exemplo para vocês serem mais gentis comigo nesse canal. Eu leio os comentários para ver o que o pessoal tá pedindo, né? Até para trazer temas, convidados. Por exemplo, o pessoal tava falando, você tá trazendo um profissional que atende um particular, traz alguém do SUS, trouxe um médico do SUS para falar sobre o SUS. Então, eu tô sempre lendo os comentários da galera. E aí, nos vídeos, geralmente tem assim, para cada 200 elogios, tem um criticando. E aí, eu cheguei falando aqui hoje, né? O pessoal tá falando que eu tô falando muito aham. E é porque eu tô pensando no que a pessoa tá falando, eu tô falando aham. Então, eu tô segurando hoje aqui. Mas como que uma crítica dentro de 200 elogios ali do episódio, parece que a crítica, ela brilha em luz neon ali, porque aquela coisa não foi 100% elogio. Teve uma pessoa ali que, às vezes, é mal-humorada, não foi com a minha cara. Enfim, e pode acontecer, né? A gente não agrada todo mundo mesmo. E deveria estar tudo bem. Mas pra quem é mais perfeccionista, não tá tudo bem. Porque dói muito. Essa crítica, como a pessoa já chega... Essa é a sensação que eu tenho, que os pacientes, eles chegam na terapia meio que em carne viva. Eles estão tão sensíveis que qualquer crítica, assim, abala muito. Aí, conforme a gente vai trabalhando e a pessoa vai melhorando, ela vai ficando
mais capaz ali de aguentar quando a crítica vem. É ainda uma coisa muito difícil e dolorosa para ela, mas ela já consegue ponderar mais. Mas quando tá muito em carne viva, a pessoa meio que se fecha totalmente como uma defesa, assim, porque ela sabe que se a crítica vier, ela vai desmoronar. E as pessoas têm consciência do que é perfeccionismo quando chegam até você? As pessoas já chegam falando, olha, eu tô procurando porque tem uma autoexigência, uma autocrítica muito grande, ou elas chegam com outras queixas, assim, sou muito ansioso, tô em burnout, tô em depressão, e depois que você vai melhorando esses sintomas, né, mais agudos, aí sim você consegue ver o perfeccionismo. Como que isso chega, assim, no consultório? Eu hoje em dia, por trabalhar muito com esse tema, acho que eu já tô conseguindo ver mais rápido. Antes eu demorava um pouco mais pra ver, principalmente quando a pessoa chegava muito abalada, às vezes ansiosa, características mais depressivas, né? Eu demorava um pouquinho mais pra identificar. Hoje em dia eu já consigo identificar mais rápido. Os perfeccionistas que têm o perfil ali do perfeccionismo clínico, tal qual da Ross Shafran que a gente falou ali no início, eles se identificam muito com o perfeccionismo quando você traz pra eles o que é. Mas normalmente eles entendiam antes do tratamento como uma coisa boa. Então eles têm assim uma relação meio que mais de amor do que de ódio com o perfeccionismo. Aí vai passando o tratamento, eles vão dizendo, tem umas coisas ruins que isso aqui me traz mesmo, né? E muitas vezes eu acho muito engraçado. Eu gosto muito de usar o workbook de perfeccionismo para passar a leitura junto com a terapia, para a pessoa refletir sobre algumas coisas. É muito comum os pacientes chegarem na sessão falando, não gostei desse capítulo. Me ofendi em várias partes. Teve várias coisas que ele falou, assim, que eu tô até agora, se chega, eu tô meia tonta. Tentando aqui dar conta. Porque a pessoa começa a ver a parte ruim, assim, né? E é uma parte ruim que ela fala, eu nem sabia que isso era uma parte ruim. Eu não tinha nem me tocado que isso estava aqui. E agora que eu tô vendo que isso tá aqui, eu não sei mais como desver. E tá muito ruim, né? Tá me incomodando. Então é um processo, assim, de reconhecer aquilo ali mesmo. Eles normalmente chegam sem nem saber o que é perfeccionismo, assim. E a avaliação, ela precisa ser muito cuidadosa, porque tem um aspecto cultural que você tem que estar muito atenta, né, Lia? Se a gente pega uma pessoa que nasceu em Londres, que nasceu no Japão, né, com a família, por exemplo, né, tradicional japonesa, vai ter um nível de autocrítica ali, de autocobrança, às vezes maior para um aspecto cultural, né, do que se pegar um brasileiro. Esse aspecto cultural você vê na consulta, assim, ou você acha que isso é menos importante do que a questão dos modelos parentais? Você acha que o aspecto cultura, país que nasce, isso é mais relevante do que a família, ou você acha que está mais ou menos no mesmo patamar? Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa. Né? Alguns pacientes a parte cultural vai ser mais importante, porque o perfeccionismo dele foi mais forjado nas experiências culturais, sociais que ele viveu ao longo da vida. Outros vai ser mais forjado ali dentro de casa, né? Então o estilo parental vai ser mais importante. Outros vai ser mesmo uma característica mais individual da pessoa. Então acho que isso varia muito. Mas o principal parâmetro tem que ser o sofrimento mesmo, dentro da clínica, né? Porque a gente vai trabalhar com o sofrimento individual daquela pessoa que está ali em sessão. Então, parâmetro é, independente de qual contexto ou de quais foram essas origens, a origem, ela é muito... Eu acho que as TCCs, as terapias de terceira onda, elas têm um pouco essa característica que até afasta da psicanálise, né? De não ligar tanto para a origem. Ah, mas por que eu me tornei perfeccionista? O fenômeno é esse, vamos tratar o que a gente tá vendo, né? Você se tornou por isso, mas... Tá. E aí? Em que isso acrescenta, a gente não... Tem muito ali, é legal pra pessoa ter uma espécie de catarse ali, perceber, né, de onde acho vem. Que o entendimento, às vezes, quando a gente fala sobre esses modelos parentais, é mais pra até a gente entender, né, se a gente quer, né, ter filhos ali, da gente não reproduzir, às vezes, um modelo que é muito, que a gente aprendeu a ser daquela forma, né, geralmente a gente copia os modelos que a gente já teve, então acho que é interessante pra entender nesse ponto, mas realmente entender se é um alelo do DNA ou se é do modelo parental, o fenômeno é o mesmo. O fenômeno clínico ali é da pessoa que está se cobrando muito, que está sangrando e que não consegue parar. Exato. E assim, a gente vai falar sobre isso, né? Tem ali 2, 3 sessões que às vezes a gente tira só para falar sobre a origem, para a pessoa entender e realmente mergulhar um pouco na origem dessas crenças, inclusive, né? Para mapear isso, foi ao longo da vida, quais experiências que você teve, que você acha que lembra do perfeccionismo. É muito interessante porque quando os pacientes eles leem esse capítulo e a gente fala sobre isso, eles lembram de vários episódios da infância.
Que aí eles falam, nossa, eu comecei a perceber que desde muito cedo isso aqui acontecia, eu fazia isso, eu era assim, né? Então tem sua importância, sua relevância, mas pro tratamento em si, né, pro ok, o que que a gente faz com isso? A origem, ela não tem tanta importância. E uma das consequências que eu vejo é a questão da pessoa ter uma culpa muito grande, principalmente quando ela não atende às expectativas das outras pessoas, né? Então, em alguns momentos na minha vida, eu fiz terapia com aquela coisa de, eu não sei dizer não, né? Eu sou muito boazinha, faço tudo que todo mundo quer e às vezes eu nem sei o que eu quero, porque é tão inato eu atender às demandas das outras pessoas que eu não tinha tempo nem de processar, mas o que a Juliana quer? E isso, inclusive, fez muito sentido eu escolher medicina, porque é uma profissão de muita doação e, ao mesmo tempo, muito perigoso, né? Porque aí você pega uma pessoa que tem dificuldade de falar não, dificuldade de pôr limite, e coloca essa pessoa no meio onde as pessoas realmente precisam, porque estão doentes. Então, é um ciclo perigoso ali. Por que acontece essa dificuldade, essa culpa de não atender esses modelos, de não atender esses pedidos? Assim, você vê esse padrão comum entre perfeccionismo e culpa? Sim. Entre perfeccionismo e culpa, e entre perfeccionismo e também falta de assertividade, que é o que você falou, né? Não saber dizer não, ou querer agradar todo mundo, né? Isso é muito comum, muito característico do perfeccionismo, do funcionamento. E isso vem em várias raízes, com tudo isso aqui que a gente falou, né? Então, por exemplo, a coisa do não querer desagradar as pessoas, né? Eu quero conseguir fazer tudo que todo mundo faz. Porque se eu desagrado, eu recebo crítica. E se eu recebo crítica, se eu sou passível de crítica, eu não fui perfeito. Eu não dei conta do jeito que era pra eu ter dado. Falhei em alguma coisa, né? Então, isso atinge de alguma maneira. Mais uma vez, a dificuldade de validar as próprias necessidades que a gente falou também. Então, como é que eu vou ser assertivo e dizer não, sendo que você tá me pedindo pra fazer uma coisa? E a minha necessidade eu não acho que é tão importante. Então, é claro que é sim. Uhum. A necessidade do outro vem antes, né? Com certeza. Tá. E isso tem essa raiz comum da dificuldade dessa validação da própria pessoa com ela. Isso. Como eu não valido as minhas necessidades, eu não tô acostumada a botar isso em patamar de importância nenhum, porque é dicotômico, né? Então, não é que eu coloque alguma importância, normalmente é nenhuma mesmo. Eu deixo pra depois. Então, você me pediu um negócio. Pô, mas queria hoje fazer... Tinha um capítulo de livro que eu tinha separado pra ler em casa. Não, mas eu leio mais tarde. Depois eu faço. Vou fazer primeiro o que a Juliana me pediu. E como que lida com essa culpa? Porque eu entendo que no começo vai ser muito incômodo começar a colocar limites. Então, é uma pessoa que passa uma vida, né, sem colocar limites ali, atendendo mais a expectativa do outro do que a própria expectativa. O começo é para ser doloroso mesmo, não tem muito jeito de atenuar, mesmo com um psicólogo junto ali, é mais difícil? O começo é muito doloroso mesmo, assim. E por isso, assim, porque a pessoa começa a se dar conta de que ela tem que dizer aquele não. Agora, a partir do momento que ela começa a conseguir, também é muito libertador. E aí a pessoa parece que ela respira aliviada, assim, ela fala, falei não. Eu não queria ir, e eu falei não, e eu não fui. E óbvio, foi ótimo, porque ela fez o que ela queria fazer, né? Então também tem essa característica de libertação, assim, que no começo tem muito sofrimento, a partir do momento que ela começa a conseguir, ela vai vendo que tem muitos benefícios também. E ela vai descatastrofizando algumas coisas. Então eu já tive paciente que chegou pra mim, né, quando a gente tava falando de falar mesmo nas relações mais íntimas, assim, falar, olha, eu tô preocupada com você. E aí a paciente chegou pra mim e falou, não posso falar isso pra ela não, porque se eu falar que eu tô preocupada com ela, é mais um peso pra ela. Ela já tá mal, eu ainda vou falar pra ela que eu tô preocupada com ela. Que pessoa horrível que eu vou ser se eu fizer isso. Aí eu trouxe um outro olhar. Eu falei, será que ela vai achar que você tá colocando um peso e uma cobrança? Ou ela pode pensar assim, nossa, que legal, fulana tá preocupada comigo, ela gosta de mim, ela quer me ver bem. Talvez ela queira me ajudar. Será que ela não poderia olhar dessa outra forma? A paciente foi lá, tomou coragem, passou a semana inteira tomando coragem pra falar. Treinando no espelho, no banheiro. Treinando no espelho, vou falar que eu tô preocupada com ela, falar pra minha amiga que eu tô preocupada com ela. Chegou, falou pra amiga. Amiga, eu nunca imaginei que você tava preocupada comigo. Eu achei que você não se importava.
E é curioso como que isso vai motivar ela ter mais ações como essa, né? Motivar porque, de fato, tira um peso e motivar porque teve um efeito não catastrófico, né? Teve um efeito que foi coerente com a amiga ficou feliz que ela falou que estava preocupada com ela. A amiga falou, nossa... E assim, até criou uma iniciativa para se cuidar mais, para fazer algumas coisas. Falou, caramba, você tá preocupada comigo? Não, então eu vou fazer umas coisas diferentes. E aí ela chegou na terapia super feliz, dizendo, nossa, ela não se sentiu cobrada, foi ótimo, que bom que eu falei, né? Mas até ela falar é um movimento muito doloroso, porque na cabeça daquela paciente, ela ia estar cobrando a amiga que já estava mal, jogando um peso de dizer, e ainda você ainda tá me preocupando. Uhum. Nossa, é muito curioso isso, né? Porque esse movimento de culpa, a gente coloca vários motivos do porquê não fazer. E aí os motivos do porquê fazer, que são os motivos que de fato vão te motivar a ter alguma atitude, falar não pra alguém, colocar algum limite, eles ficam assim quase que assim, você não consegue nem enxergar, né? Porque os motivos catastróficos, eles ficam ali em mais evidência. Mas aí, Ju, por que você não consegue nem enxergar? Porque os motivos, muitas vezes, têm a ver com as tuas necessidades. Com a necessidade da pessoa que é perfeccionista. E ela não valoriza isso. O motivo ali, você ter mais bem-estar. Não, mas eu ter bem-estar não é tão importante quanto a necessidade do outro. Exato. E eu acho que uma das coisas que fazem as pessoas não procurarem ajuda ali, e tomara que as pessoas procurem muito mais ajuda depois de assistir a gente, é com aquele receio de que o processo da psicoterapia é quase que um jeito de mudar a pessoa, no sentido de eliminar o perfeccionismo. E como a gente falou aqui nesse episódio, o perfeccionismo tem coisas boas que ele traz, né? Na questão de desempenho, de organização. O que você fala pro pessoal que está em casa? Qual o momento que é para buscar terapia? E por que a terapia não vai eliminar esse perfeccionismo bom, né? Que é a parte que leva a pessoa a ter um desempenho. Eu acho que isso vale para o perfeccionismo e vale para qualquer outra coisa que a pessoa for tratar em terapia. As partes que você gosta não serão eliminadas. Porque não faz sentido. Por que eu vou tirar de você uma coisa que você gosta e que é boa pra você? Eu, como psicóloga, não vou querer fazer isso. Você, como paciente, não vai querer fazer isso. Então, a gente vai identificar juntos o que tá causando sofrimento ali. E essa parte que tá causando sofrimento, a gente vai tentar modificar. O que tá bom vai ficar do jeito que tá. Então, tudo que é bom e tudo que você gosta será preservado e mantido. A gente só vai mexer se você chegar na conclusão que aquilo, de alguma forma, te prejudica. E o ponto de corte para procurar ajuda seria o sofrimento, assim. E isso me preocupa até um pouco, Gil, porque, como eu te falei, essa resiliência que os perfeccionistas muitas vezes vão assumindo, eles têm muito essa ideia do eu não preciso de ajuda. Ou eu não deveria precisar de ajuda. Eles até percebem que precisam, mas tem muito esse pé atrás do... Olha, eu acho que se eu respirar fundo, tirar uns 2 dias, eu consigo sozinho. Então, eu vou tentar aqui pela 15ª vez conseguir sozinho. Se realmente eu não conseguir, aí eu peço ajuda. O que seria um ponto de corte para o pessoal ter? O ideal seria todo mundo conseguir ter uma avaliação psicológica ali, uma consulta, e o terapeuta ajudar, né, esse paciente a entender esse sofrimento, já que esse sofrimento muitas vezes, né, o próprio paciente não consegue perceber. Mas para quem às vezes não tem acesso fácil ali a um psicólogo, teria alguns sintomas, assim, que você vê, assim, nossa, isso aqui é uma bandeira vermelha, assim, que faria com que a pessoa tivesse que realmente iniciar uma terapia. Eu vou deixar um recado especial do coração para todo mundo que está assistindo esse podcast. Quem assistiu e se identificou, e aí passou assim pela sua cabeça, eu acho que tá pesado, que eu não tô dando conta sozinho. Já é um sinal. Acredita nisso? Dá uma procurada, pede ali uma ajuda. Essa identificação. A identificação não é necessariamente uma certeza, né? A gente se identifica com coisas que a gente tem de distorção, mas se houve identificação, já valeria a pena. Já valeria a pena, porque é isso. Como existe uma tendência de ter essa régua muito alta, talvez se você ficar esperando, quando você passar pela avaliação, você já vai estar muito adoecido. Então, vai logo. Se você acha que tem uma suspeita aí que isso pode ser um problema e que merece um pouco de atenção, faz umas 10 sessõezinhas, dá uma flexibilizada logo preventiva, né? Uhum. Que não vai ser ruim, não. E, claro, assim, você até como psiquiatra pode comentar isso também, assim, que quando o paciente passa pela avaliação, já aconteceu comigo do paciente chegar na terapia e falar, é porque eu vim pra terapia, porque todo mundo fala que precisa de terapia.
E de eu chegar para esse paciente e falar, eu acho que você não precisa. Fazendo aqui a avaliação com você, a gente fez toda a anamnese, observou, realmente ele veio para terapia porque falaram para ele vir, não tinha demanda nenhuma, não tinha nenhuma indicação, então... O máximo que vai acontecer é o psicólogo, né, falar, não tem por que te manter aqui em terapia. E tem alguma coisa que as pessoas possam fazer, mesmo sem a ajuda de um psicólogo, para tentar flexibilizar isso? Tem alguma coisa que você indica, ou de literatura, ou de exercícios que a pessoa possa fazer sozinha ali, sem a ajuda de um terapeuta? O workbook de perfeccionismo clínico, ele é muito bom, porque ele é tipo um tratamento auto-aplicável, que a pessoa pode ler e tentar implementar várias estratégias no dia a dia dela. Então, acho que é um livro que eu indico, ele é bem interessante. Qual que é o autor, para o pessoal buscar depois? Não vou lembrar agora decorado. Que eu tenho... Depois eu ponho nos comentários o nome do workbook. Passo para vocês, mas o nome em inglês dos Estados Unidos para decorar é mais difícil. Não tem problema, depois eu coloco nos comentários. Eu acho que é Sharon alguma coisa, mas não tenho certeza. Tá. Então, esse livro eu acho que é um ótimo livro para as pessoas tentarem lidar com isso. E se for comórbido, aí fica mais complexo. Eu acho que o ideal é realmente procurar um psicólogo, porque vai mudando muito a apresentação, como a gente falou, né? Então, se tiver ali uma característica já de fazer ritual, ou de ser alguma coisa... Porque as pessoas, por exemplo, com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, elas não se identificam muito com essa coisa de sempre querer o melhor, sempre querer mais. Não, elas só querem do jeito delas, é daquele jeito. Elas são rígidas. Elas são rígidas. O padrão não necessariamente é alto, mas ele é rígido. Então, às vezes tem essas modificações que você não vai se identificar muito com tudo, e a gente, na clínica, vai conseguir diagnosticar e entender o porquê, né? E aí, para esses detalhes, assim, eu acho que o geralzão seria o livro para a pessoa dar uma lida e tentar fazer uma autoterapia. Mas se for alguma coisa mais complexa, realmente procurar avaliação do psicólogo, do psiquiatra, né? Pra gente poder ver o que tá acontecendo. Muito bom. Ilia, quem quer fazer terapia com você? Onde que o pessoal te acha? Pode me achar no Instagram. E aí do Instagram você me acha em todos os outros lugares, porque aí no link da bio tem lá o redirecionamento, né? Então, Lia Plutarco Psi, só me procurar por lá. E além de atendimento, o pessoal, tem muito psicólogo aqui, né, que assiste a audiência do Wesley. O que você faz além da supervisão? Então, eu tenho um grupo de supervisão em TCC, né, então eu dou supervisão em terapia cognitivo-comportamental. Eu tô agora no final do meu doutorado, sou bem apaixonada por essa área da docência, então eu também tenho um projeto para dar aula para psicólogos, que a gente estuda capítulos de livros, como se fosse um grande conjunto de grupos de estudo que se chama Acervo. E aí tem o Acervo, tem o APSE, que é o meu grupo de supervisão. E a ideia realmente é crescer junto com esses profissionais, conseguir compartilhar esse conhecimento, porque eu sempre tive essa ideia, sabe, Ju, assim, de eu sozinha consigo fazer muito pouco. Então, eu consigo atender ali 25, 30 pacientes no máximo com a agenda lotada. E todas as outras pessoas que precisam de ajuda precisam de bons psicólogos. E a gente sabe que a supervisão é um pilar muito importante, né? Então, desde muito cedo, eu já fui para essa carreira de mestrado, doutorado, porque eu queria trazer esse ambiente de supervisão, assim, seguro, sem julgamento, para outros psicólogos que quisessem trabalhar com psicoterapia baseada em evidência e levar mesmo para os pacientes aquilo que a gente tem de melhor hoje para essas intervenções. Muito bom. Então, assim, o psicólogo que identificou, né? Falou, nossa, um paciente aqui, descobri que ele é perfeccionista, não tinha anotado. Ele pode te buscar para fazer a supervisão individual também. Para você ajudar. E dentro do Acervo, inclusive, na segunda temporada, tem toda a explicação de como trabalhar com esse protocolo dentro da clínica, né? O protocolo da Ross-Shafran para perfeccionismo clínico, que eu vejo que é um protocolo pouco conhecido. Ele é transdiagnóstico, muito aplicado e muito aplicável, né, em muitos casos, e poucos psicólogos hoje conhecem ele ainda. Muito bom. Muito obrigada, Li. Você que despencou lá de Fortaleza, pegou 2 voos, veio de longe para estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Falar com você é sempre um prazer. A gente teve uma aula aqui de perfeccionismo. Espero que muitas pessoas que vejam busquem ajuda, busquem a sua ajuda, busquem ajuda com os psicólogos que você ajuda também, porque isso muda a nossa vida. Ai, Ju, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia estar aqui, poder conversar contigo. Digo mesmo, assim, é sempre muito bom estar com você, né? Super competente, uma querida. Então, muito, muito obrigada por hoje. Eu reforço o que você falou. Espero que esse vídeo ele chegue em quem precisa e que muitas pessoas se identifiquem, que busquem ajuda realmente através do nosso conhecimento compartilhado aqui.
Muito bom. Gente, então foi isso. Então, olha, a gente está trazendo convidados de muito longe. Então, reforcem o nosso comportamento de vir aqui toda semana gravar para vocês. Se inscrevam no canal, curtam o episódio, compartilhe com aquele amigo que você fala assim, cara, esse cara é certinho demais, mas ele é perfeccionista, ele deve estar sofrendo. Compartilhe esse vídeo com esse seu amigo. O nosso episódio acontece graças ao apoio do Reservatório de Dopamina. Então, para quem quer desenvolver um estilo de vida saudável e quer se conhecer melhor, o Reservatório de Dopamina é um ambiente que você pode ter aulas ali com Wesley, com outros professores, comigo. E eu tenho certeza que você vai amar estar nesse ambiente, assim como eu estou há 3 anos, 4 anos de RD já. Então, eu vou colocar o link aqui do RD para vocês. Gente, é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês e coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando. Um beijo!